Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o livro Redescobrindo os Pais da Igreja, né? E estamos no capítulo 4, onde trata de Orígenes, vida e obra de Orígenes. Esse capítulo está dividido em 6 subtítulos, né? Ali a gente tem a biografia de Orígenes, que foi tratada há 2 domingos atrás pelo pastor Diogo. Ele também tratou de Orígenes como teólogo, e no domingo passado eu estive tratando de mais 3 subtópicos ali, né? Estudos bíblicos pioneiros de Orígenes, e Orígenes quando se mudou para Cesareia e foi um confessor, né? Ele foi torturado ali num período, mas sobreviveu à tortura, né? Ele foi considerado um confessor. E também nesse mesmo domingo tratamos também do título, subtema, Interpretando as Escrituras. Para hoje temos 2 subtítulos ali, 3 princípios de interpretação. Então, Orígenes usava desses 3 princípios para interpretar as Escrituras, e Orígenes como pai fundador da alegoria na igreja. Então, são esses 2 subtemas, né, subtítulos que nós iremos tratar hoje. Eu gostaria de pedir para que o pastor Elton possa estar fazendo essa oração inicial, pedindo a Deus para que o seu Santo Espírito conduza esse momento, que tudo seja para a honra e glória do santo nome do Senhor e para a edificação da amada Igreja de Cristo. Amado Deus, nesse momento, Pai, queremos invocar a Tua bênção para esse momento de estudo da Tua palavra, onde podemos aprender com os homens que foram levantados por Ti ao longo da história, para nos servir de exemplo, seja para evitarmos os erros que eles cometeram, seja para evitarmos, ó Deus, os acertos que, pela graça de Deus, eles consideram trivial. Nos ajuda a sairmos daqui edificados pela vida desses homens, nos ajuda a sairmos daqui alegres em saber que Tu vem operando no meio da Tua igreja, não é no nosso meio, mas ao longo da história Tu nos deixa, Pai. É assim que nós oramos, abençoa o Teu Deus servo, que Ele possa ensinar a Tua palavra com ousadia, com clareza, e que possamos sair daqui, ó Deus, certos e que tem muito para nos ensinar, Pai. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá dar continuidade, e aí vamos ver os 3 princípios de interpretação, né, que o Orígenes vai defender na sua interpretação alegórica das Escrituras. Primeiramente, ele vai dizer que a Escritura precisa ter um significado ou aplicação presente. Então, aqueles textos históricos, aqueles textos do passado, ele não precisa, ou não somente precisa ter um significado histórico, mas precisa ter algo para nos ensinar hoje, no presente da igreja. Então, ele vai defender esse princípio, né? Então, deve-se interpretar as Escrituras de acordo com a regra de fé. E aí, o exegeta tem de ser uma pessoa do Espírito. São esses 3 princípios. Primeiramente, a Escritura precisa ter um significado ou aplicação presente. O segundo princípio, deve-se interpretar a Escritura de acordo com a regra de fé. E o terceiro princípio, o exegeta tem de ser uma pessoa do Espírito. Vamos ao primeiro princípio. A Escritura precisa ter um significado ou aplicação presente. Orígenes cita frequentemente 1 Coríntios 10, 6 e 11 para enfatizar o significado existencial presente, né? O significado existencial, o significado presente, o significado para hoje da palavra de Deus. E aí a gente vai ver o que é que diz lá o texto de 1 Coríntios 10, o 6 e o 11, né? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos. Estas coisas é tudo aquilo que o pessoal passou durante a saída do Egito, né, ali no Êxodo. Então, as coisas que eles praticaram, os erros que eles cometeram, os acertos também. Então, Paulo vai dizer que estas coisas que eles fizeram se tornaram exemplos para nós, ou seja, serve para nós hoje. Para quê? A fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado.
Então ele vai dizer que aquilo que eles passaram, aquilo que o povo de Israel passou durante o Êxodo, serve de exemplo para nós hoje. E ele está falando do tempo dele e também para o nosso tempo, né? Então a palavra de Deus, segundo Orígenes, precisa ter esse significado, essa atualização para os nossos dias, essa contextualização, né? E aí o Êxodo 1,14 vai lhe dizer: e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. E aí ele vai comentar sobre esse texto, pode passar, e ele vai dizer o seguinte: olha, esse texto aí está se falando de serviço, de fazer tijolos, tudo mais. Ele vai dizer: estas palavras não foram escritas para nos ensinar sobre história, nem devemos pensar que os livros divinos, né, narram os atos dos egípcios, mas o que foi escrito para a nossa instrução e admoestação. Então ele está falando lá que não é simplesmente para ensinar história, ele vai dizer que a gente precisa tirar, é o que faz a alegorização, né, tirar um significado além daquele literal, além daquele histórico. Então quando ele estava falando lá dos tijolos, então ele vai procurar algum significado mais espiritual para aquilo. Então tudo o que eles estavam passando ali, tem uma passagem interessante, que é o que vem seguinte aí, onde ele vai comentar ali, Gênesis 18, 8, quando Abraão, o texto vai falar que Abraão estava em pé, né, permanecia em pé, debaixo de uma árvore. Ele vai falar o seguinte, ó: que proveito obtenho eu que desejo ouvir o que o Espírito Santo ensina à raça humana, se ouço que Abraão permaneceu de pé debaixo da árvore. Então, ele não quer apenas o significado literal, ele quer tirar dali algum significado espiritual, porque ele acredita que, de fato, o Espírito Santo colocou algum significado além do literal. Isso é o que faz o método alegórico, ele busca um significado além. Orígenes, a gente viu na aula passada que ele não desconsidera a importância da interpretação histórica, da interpretação literal, mas ele vai dizer que o exegeta ele precisa ir além, ele precisa buscar mais. Porque qual a importância de saber apenas que Abraão ficou de pé? Ele diz, não, deve ter algo a mais que isso, o Espírito Santo deve estar querendo nos comunicar algo a mais que isso, eu preciso me aprofundar nos estudos, eu preciso buscar mais, eu preciso buscar esse direcionamento do Espírito para saber o que está por baixo daquilo que o texto literal diz. Então esse é o primeiro princípio, todo o texto ele vai buscar algum ensinamento presente para o dia de hoje, então presente para os dias dele, né? Então ele vai buscar essa interpretação mais espiritual. Então aquilo que toda a Bíblia ali, ele acreditava na inspiração de toda a Bíblia e também acreditava que o Espírito Santo iria falar por todas as letras, todas as palavras. Então tudo ali deveria ter um significado espiritual. Na realidade, nem tudo, né? Ele vai falar também que ele acredita na importância do texto literal, histórico. Tanto é que no livro que ele faz contra Celso, ele não usa a alegorização, né? Ele não usa o método alegórico. Ele também acredita na importância, a gente viu isso na aula passada. Mas ele vai falar que há uma interpolação entre os textos que devem ser entendidos de forma literal, também há os textos que devem ser ali interpretados de forma espiritual. O segundo princípio, deve-se interpretar as Escrituras de acordo com a regra de fé. Então, ele vai defender que, quando se for interpretar as Escrituras, também deve-se levar em consideração aquilo que os outros já falaram a respeito disso. Então, ele vai defender que, sim, a interpretação bíblica deve caminhar com o estudo da Bíblia, mas também com o estudo da história dessa interpretação. O que os outros que vieram anteriormente, quais conclusões eles já tiraram a respeito daquele texto, né? É basicamente o que a gente faz hoje também. Então, qualquer pregador, quando ele vai pregar, ele busca também saber, por meio de comentários bíblicos, o que já foi falado, o que já foi ensinado, qual a interpretação. Ou seja, a gente não caminha sozinho nesse mundo exegético, né? Então a gente também vai buscar referências, vai ver o que já foi falado e, claro, a gente também vai contextualizar, vai trazer para os nossos dias, até porque muitos comentadores já viveram ali há muito e muito tempo atrás. A gente pega o princípio e contextualiza para os dias de hoje, mas ele vai defender isso.
Ele vai dizer que se deve interpretar as Escrituras de acordo com a regra de fé. Nenhum intérprete pode dar-se ao luxo de ignorar o entendimento universal da fé. Então, aquilo que os outros estudiosos bíblicos já pensaram a respeito, já falaram a respeito daquilo, né? Então, pouco pode ignorar a obra de intérpretes anteriores da Bíblia, significado ou aplicação presente. Orígenes era ciente de que tinha sempre de checar, né, a sua exegese com a de outros exegetas, sendo a Escritura a fonte crucial de autoridade. Então, ele sempre checava, ele tinha essa preocupação de checar as conclusões que ele chegava por meio de suas especulações teológicas ou filosóficas com aquilo também que os demais exegetas já haviam chegado. E, claro, ele submetia tudo isso às Escrituras. Então, a regra ainda era para ele as Escrituras. Então, se não batesse com as Escrituras, então não era verdadeiro, ele tinha errado em alguma coisa. Ok? Diferentemente dos hereges, né? Os hereges não tinham essa preocupação de checar se de fato batia com as Escrituras, né? Então, para Orígenes, gente, até aí tudo bem, vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Eu estou indo rápido, né? Está um pouquinho acelerado, né? Deixa eu diminuir aqui a velocidade, põe na velocidade 1, estava na 1,5. Pessoal, quando abrir o vídeo vai parecer que já está no acelerado lá, tá? Oxe, eu acelerei. Quem for assistir pela internet vai pensar que está acelerado. Vamos lá, então. A ideia de Orígenes era a seguinte: a regra de fé e as Escrituras, né, tinham de ser usadas para testar suas especulações, seus estudos, né, aqueles estudos mais aprofundados, sejam eles teológicos ou filosóficos, ou os dois juntos, né, que Orígenes usava muito, da filosofia também, juntamente com a teologia. Se essas especulações, né, se mostrassem contrárias às especulações, estas deviam ser rejeitadas. Pode passar. Então, por isso, Orígenes pôde afirmar em sua homilia, né, sua pregação sobre Ezequiel 7,2. Ele vai dizer o seguinte: temos nas Escrituras, como eu falei, ele sempre coloca lá as Escrituras em primeiro lugar, né? Embora ele fizesse seus estudos, embora ele levasse em consideração a história, aquilo que os outros exegetas já tinham produzido, mas ele sempre vai levar em consideração, em primeiro lugar, as Escrituras. E ele vai dizer o seguinte, nessa homilia, que eu peguei um trecho: temos nas Escrituras Sagradas vasos de ouro e de prata, e quando alteramos o significado da Escritura em um sentido que é contrário à verdade, diluímos as palavras de Deus e tornamos as coisas de Deus em falsas imagens. Então, transformamos aquela riqueza toda que há nas Escrituras, ídolos, né, falsas imagens. E aí a gente tem o terceiro princípio que Orígenes utilizava e que ele ensinava, né, que ele defendia. É aquela de que o intérprete, o exegeta, aquele que se debruça para estudar a Bíblia e interpretá-la, ele deve ser um homem espiritual. E ele vai defender isso a partir até mesmo de versículos bíblicos, né? Então ele entende que somente alguém que vive e anda no Espírito pode esperar entender as verdades profundas que o Espírito implantou no texto da Escritura. Como eu falei para vocês, ele acreditava que toda a Bíblia era inspirada e que, além do sentido literal, havia ali, dado pelo Espírito, uns outros sentidos espirituais que estavam por baixo, mais profundos no texto. E só quem podia conhecer esses textos, por assim dizer, escondidos na Escritura, esse sentido espiritual, eram aquelas pessoas espirituais, até porque o homem natural só entende das coisas naturais. Quem entende, senão do Espírito de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? E quem vai entender, a ideia dela é essa, né? E é bíblica, quem vai entender as coisas de Deus é aquele que tem recebido o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que comunica a nós as coisas espirituais, é o Espírito de Deus que abre os nossos olhos, né? Éramos cegos para as coisas espirituais, na realidade éramos mortos espiritualmente, né? Então somente com essa ação do Espírito Santo podemos de fato receber as coisas espirituais, podemos abrir os nossos olhos espirituais, por assim dizer. Então, Orígenes vai dizer o seguinte: em si mesmo Deus é luz.
Para os homens, porém, Deus parece ocultar-se frequentemente em trevas, ou seja, a gente não consegue naturalmente, de fato, compreender Deus, se achegar a Deus. Então, principalmente pela nossa limitação, né? Até ele vai falar disso, né? A limitação corporal e finita dos homens impede uma verdadeira compreensão de Deus. Então, a gente não tem como entender Deus perfeitamente, a gente viu isso, senão se ele não se revelar para nós. Não é a gente que chega até Deus, é Deus que se revela a nós. E ele compreendia isso, né? Ele entendia isso, ele entendia que nós, como seres finitos, não tínhamos como compreender perfeitamente um Deus infinito, tão grandioso, senão ele se apresentando para nós. Ele tinha essa compreensão aí. Eu não tenho como entender, eu finito não tenho como entender a infinitude de Deus. E aí, ele vai dizer que alguns homens, né, como Moisés, recebem este conhecimento, mas é somente por meio do Espírito, que conforme 1 Coríntios 2,10, perscruta, né, as profundezas de Deus, que alguns homens podem esperar ser um recipiente desse conhecimento. Então, alguns homens como Moisés, como muitos outros escritores bíblicos e como muitos homens na história da igreja, somente eles, por meio desse Espírito, né, eles vão entender aquilo que está no texto, porque é o próprio Espírito de Deus revelando, comunicando ao espírito humano essas verdades. E ele está se referindo também aí a essas verdades da alegorização, né? Aquelas verdades que estão lá subentendidas nos textos. E aí eu trouxe um exemplo para vocês do que ele fala a respeito disso, né? No livro que ele escreveu contra Celso. Como eu falei para vocês, Celso foi um filósofo reconhecido da época, né, em que ele viveu, e ele escreve um livro para dialogar com Celso, combater e apresentar o evangelho a Celso. Ele vai dizer a respeito desse ocultar-se de Deus e só ser possível conhecer a respeito do Deus por meio do seu Espírito, nesse trecho. Ele vai dizer o seguinte a Celso: Deus oculta-se a si mesmo, como em trevas, daqueles que não podem suportar o brilho de seu conhecimento e que não pode vê-lo, em parte por causa da corrupção da mente que está presa a um corpo humano de humilhação. E aí ele vai falar tudo isso conforme Filipenses 3:21. Em parte por causa de sua capacidade restrita de compreender a Deus. E, novamente, é dito sobre Moisés. Eu diminuí ali, aquele colchete ali com os 3 pontinhos ali, é porque eu peguei a citação dele e diminuí um pouco para que a gente pudesse ganhar tempo aqui. E novamente é dito sobre Moisés: só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão. Isso tudo conforme Êxodo 24:2, né? E outra vez, para que o profeta mostre a profundeza das doutrinas sobre Deus, que é insondável para pessoas que não possuem o Espírito, que perscruta todas as coisas, até as coisas profundas de Deus, ele diz: tomaste o abismo por vestuário. Então ele vai nesse texto aí defender que somente aqueles que de fato receberam o Espírito de Deus é que vão ter entendimento das coisas espirituais, das coisas de Deus. E de fato é verdade, a Bíblia vai tratar disso, né? Então, até a conversão, até a regeneração, enfim, até todo o processo de salvação, a gente era de fato cego para as coisas espirituais. Muitas vezes líamos a Bíblia e não entendíamos. Então, muitas vezes, pessoas são muito cultas a respeito da Bíblia, nem tanto são necessariamente espirituais, ou têm um entendimento disso, ou necessariamente essa leitura leva à salvação. É preciso uma ação do Espírito Santo, né? E aí, a questão é a seguinte para ele, né? A fonte destas doutrinas mais profundas são as Escrituras, inspiradas pelo Espírito. Então, essas doutrinas que eles buscavam de forma alegórica, esses ensinamentos que estavam por trás, a fonte eram as Escrituras inspiradas pelo Espírito. E visto que o próprio Espírito ocultou essas doutrinas mais profundas por baixo da letra da Escritura, somente ele, né, o Espírito pode revelar. Essa parte ficou clara? Então ele entendia o seguinte, ele entendia que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, e esse mesmo Espírito ocultou algumas doutrinas, alguns ensinamentos por baixo daqueles textos literais.
E somente esse mesmo Espírito que ocultou e inspirou a Bíblia pode revelar aos homens esses segredos. A ideia é essa. Então ele pegava lá aquele texto lá, como foi dito ali, e Abraão ficou de pé. Então, para ele, o Espírito Santo queria passar algo além daquela informação histórica de que Abraão ficou de pé embaixo de uma árvore. E aí, somente esse Espírito, que foi ele que colocou lá a mensagem, podia revelar ao intérprete, ao exegeta, aquilo o qual ele havia escondido, né? Entenderam o que ele defendia? Então, somente aqueles homens espirituais, somente aqueles que tiveram seu espírito revivido, né, pelo Espírito Santo, poderiam de fato compreender essas doutrinas que estavam lá em código, por assim dizer, codificadas ali. Defesa, e aí a gente vai agora para o segundo ponto, né, o segundo tópico que o livro trata, o segundo e último tópico. O primeiro tópico que a gente tratou, esses três princípios, ficou claro para vocês? Primeiramente, o texto, vocês lembram quais são? Até eu estou esquecendo agora. O primeiro que a gente viu foi qual? Que há um significado além do literal, né? Um significado presente para hoje. Foi o primeiro. O segundo. Qual? Sim. O segundo era que o intérprete ele deveria levar em consideração todo o contexto histórico, né? Aquilo que os outros exegetas já haviam pensado sobre aquele texto, sobre a interpretação daquele texto, e também deveria, o crivo era a Bíblia, né? Ele deveria confrontar aquelas conclusões a que se chegou com a Bíblia. E se de fato fosse coerente com o ensino bíblico, então deveria ser aprovado. E o último é a questão de que o intérprete deve ser um homem, uma pessoa espiritual. Senão ele não teria como entender aquilo que o próprio Espírito colocou como mensagem nas Escrituras. Ok, gente? Podemos pular para o próximo? Ok, vamos lá para o próximo. E aí o último tópico do livro vai nos apresentar o Orígenes como o pai fundador da alegoria na igreja. Na aula passada a gente viu que ele não inova na questão da alegoria. A alegoria já existia, então já era praticada essa interpretação pelos gregos, também por judeus que sofreram influências dos gregos, né? Os judeus helenistas, né? Então já havia sofrido essa influência, eles já usavam a alegorização para interpretar a Torá, textos da lei e tudo mais. O próprio Paulo também, né, usa de alegoria, então a gente vai ver aqui alguns textos que o Orígenes cita para exemplificar isso aí. Então, a defesa da alegoria sobre os princípios. Defesa da alegoria sobre os primeiros princípios, que foi aquele livro que ele produziu. Primeiro, nesse livro, ele vai tratar não da defesa em si, mas ele vai falar de alguns métodos errôneos de se interpretar as Escrituras. Então, ele vai tratar basicamente de 3 métodos errôneos. Então, primeira maneira errônea de se interpretar as Escrituras é o literalismo judaico, né? Ele diz que esse método aí, entender ao pé da letra aquilo que as Escrituras diziam, aquilo que o Antigo Testamento, no caso do judaísmo, dizia, iria levar à incredulidade. Então ele vai combater aí o judaísmo rabínico, né? E a reivindicação de que somente esse judaísmo rabínico, somente os rabinos podem interpretar apropriadamente o Antigo Testamento. Então ele diz que levar alguns textos ao pé da letra pode conduzir a algumas interpretações absurdas, errôneas e tudo mais. Ele também vai combater a exegese gnóstica, né? Então, esses gnósticos, como a gente viu, eles rejeitavam todo o Antigo Testamento. E ele também vai dizer que essa exegese errada aí vai levar a algumas heresias teológicas. O interessante é que a gente viu também que por trás da maior parte da interpretação, dos estudos, dos trabalhos de Orígenes, está justamente o combate a essa heresia, ao gnosticismo. Pode passar. E aí vem uma crítica, né, de Tertuliano, que foi contemporâneo de Orígenes. Ele vai criticar o método alegórico, né? Ele vai dizer o seguinte:
Alegorias, parábolas e enigmas são o método preferido que os hereges usam para rejeitar o Novo Testamento. Então a gente vê que naquele começo ali, embora Orígenes defendesse e introduziu, né, esse método na igreja, a gente via que não era unânime, né? Então a gente vê que existiam algumas críticas. E essas críticas vão persistir ao longo dos anos. Mas a gente vai ver lá isso aí sobrevivendo por mais de 1000 anos. Até hoje também, né, se usa, né? Perspectiva ingênua. Então, um outro tipo de erro exegético seria essa perspectiva ingênua do cristão simples, né? Aquele cristão que não tem aquele estudo mais aprofundado. Então, por manterem um entendimento literalista da Escritura, reduzem algumas partes da Escritura à incoerência e confusão. Então, ele mais uma vez vai dizer que alguns textos literalistas vão trazer essa má interpretação, essa incoerência e essa confusão. Essa interpretação simples, né, leva a opiniões escandalosas sobre Deus. O texto não fala quais são essas... Pode passar. O livro não fala quais seriam essas opiniões escandalosas. O texto do livro, né, que a gente tem estudado, não traz exemplos. Mas aí eu fui ver alguns, e aqui, a respeito disso, a gente pode tomar como exemplo essa passagem que está lá em Gênesis 6,6. Se a gente entender ao pé da letra, literalmente, a gente vai entender que Deus se arrependeu, tal como um homem se arrepende. Então isso aí vai trazer uma incoerência nesse sentido. Então Deus arrependeu-se. Deus é homem para se arrepender? Então o texto precisa... Se a gente entender literalmente, a gente vai entender como nós agimos, né? Entender Deus a partir de nós. Então... Também. Então a gente tem aí um exemplo de antropomorfismo, né? Não, aí não é antropomorfismo, é sentimento. Sentimento é isso, antropopatia. Então, agora sim, né? Ele falou desses 3 métodos errôneos que ele combate e ele vai fazer a sua defesa da alegorização, do método alegórico, né? Então, primeiramente, ele vai dizer que ele encontra a base bíblica para isso, né? Pode passar. Meu passador, por favor. Então, ele começa a citar alguns exemplos do próprio apóstolo Paulo, que usa do método alegórico, né? Que faz algumas alegorias ali, traz algumas alegorias. Pode passar. Então, aqui nessa passagem mesmo de Gálatas 4, 21 e 24... Está escrito assim: dizei-me o que quereis estar debaixo da lei. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvir vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, né? O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando os filhos para a servidão, que é Agar, e aí ele continua no texto explicando, por meio de alegoria, o significado espiritual desse texto. Ele vai dizer que ali que são 2 alianças, né? Então ele vai tratar esse texto aí, ele vai explicar essa passagem por meio de alegoria. E o Paulo deixa claro no próprio texto, ele vai falar, então se entende por meio de alegoria. Então, outro texto que Paulo usa desse método, Efésios 5, 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão 2, né? E serão 2, uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, ele pega um texto que está falando ali, literalmente, da união de homem e mulher, o casamento de um homem e de uma mulher, e aplicando ao casamento entre a igreja e Cristo. Outro exemplo, 1 Coríntios 10, de 1 a 4.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra, espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, mais uma vez, retomando aquela passagem lá do Êxodo, então ele vai falar de uma pedra espiritual e vai dizer que aquela pedra era Cristo. Então, mais uma vez, ele usa dessa forma de interpretação. E aí, ele vai dizer o seguinte, se a gente for defendendo mais uma vez a questão da alegoria, ele vai dizer que se for levar as passagens ao pé da letra, se for entender de forma literal, histórica, então isso vai levar ao entendimento de que o Espírito Santo incluiu nas narrativas bíblicas algumas coisas que não aconteceram, algumas que não podiam ter acontecido. E também no Antigo e Novo Testamento tem leis e exigências que não podem ser cumpridas. Então, diante de tudo isso que ele colocou lá nos seus textos, ele vai chegar à conclusão de que há uma exigência, há uma necessidade de uma interpretação alegórica. Pode passar. Então, ele vai dizer, entender literalmente o mandamento expresso no Sermão do Monte, de arrancar o olho direito, se ele causar tropeço, é simplesmente irracional. Então ele vai dizer, olha, se a gente interpretar literalmente isso aqui, é algo irracional, vai trazer um absurdo, porque o texto diz o seguinte: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então ele usa textos como esses para defender a importância para ele da alegorização. Então, por meio dessas interpolações, ele acredita que o Espírito Santo colocou esses textos que precisam ser entendidos de forma espiritual com um propósito, Ele vai dizer que essas interpolações, então, esses enxertos, eu até coloquei ali, intercalação de textos, tantos que devem ser entendidos de forma literal e outros de forma espiritual, com um propósito. O propósito é impedir que leiamos as Escrituras Sagradas como qualquer outra obra da literatura mundial, apenas pelo prazer e, por conseguinte, de modo meramente superficial. Ele vai dizer que esses textos aí que exigem, que necessitam de uma leitura mais espiritual, está lá de forma proposital, colocado pelo Espírito Santo, para que o leitor da Bíblia não leia de forma simplesmente prazerosa, mas que ele de fato tem que estudar, que se debruçar, de procurar um entendimento mais espiritual, mais edificante e tudo mais. Por fim, para ele, o exegeta tem de penetrar além da superfície do texto sagrado, até suas profundezas. Então ele tem que procurar, ele tem que buscar, receber do Espírito, aquilo que o Espírito colocou lá nas entrelinhas, colocou por baixo do texto. Pode passar. Passou aqui. Ele vai dizer, ele entendia o texto bíblico como um depósito, Ele entendia que ali havia muitas riquezas que, de forma espiritual, a gente poderia se achegar a ela, a gente poderia buscá-la, a gente poderia tê-la, Então ele vai entender a Bíblia como um depósito no palácio de um rei poderoso e rico, um lugar que tem... Está querendo me derrubar, Eduardo? Um depósito no palácio de um rei poderoso e rico, um lugar que tem muitos cômodos diferentes, cheios de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, vestes de púrpura e coroas. Então, ao exegeta, cabe se debruçar ali e procurar esse significado, essas joias, essas riquezas, essa coroa que está lá, que vai lhe ser dado, claro, por meio do Espírito. De forma humana, aos olhos humanos, seria impossível achegar-se a elas. Foi o Espírito Santo que colocou, e é o Espírito Santo que revela a esse intérprete, a esse exegeta. E aí ele entendia o seguinte, ele entendia que como o corpo, como o homem é composto por corpo, alma e espírito, que era uma visão grega da composição humana, ele entende também que a Escritura opera em 3 níveis. Seria o físico, o psíquico e o espiritual. E aí a gente vai ver cada um detalhadamente. Vamos ver primeiramente o físico. O sentido físico.
Então, ele entende que o sentido físico é aquele mais literal, né, como a gente já havia falado, é o significado mais básico e acessível do texto. Ele é importante, mas ele é insuficiente por si só. Ele não nega a importância, como a gente viu na aula passada, como eu já falei hoje, mas ele é insuficiente por si só. Existe algo além, pode-se ir além, pode-se chegar a um conhecimento superior. Especialmente em passagens que pareciam contraditórias, moralmente problemáticas ou simplesmente indignas de Deus, se tomadas apenas literalmente, né? Então, ele é insuficiente para entender, principalmente nessas situações aí, nessas passagens que são compreendidas como indignas de Deus, se forem tomadas ao pé da letra. Orígenes também acreditava que algumas pessoas, né, passagens literais, eram pedras de tropeço intencionais, projetadas para impelir o leitor a buscar um sentido mais profundo, como eu fui dito. Pode passar. E aí vem o segundo sentido que ele acreditava que as Escrituras tinham. Esse sentido já é um pouquinho mais profundo, né? O sentido psíquico, ou moral, né? Refere-se à aplicação do texto à vida moral e ética do indivíduo. Então, ele tinha lá o texto literal, então componentes históricos ali, e tinha agora um sentido mais moral, que iria lhe dizer como viver, né? Como conduzir a vida. As narrativas bíblicas, mesmo as históricas, continham lições para a formação do caráter e a disciplina da alma. Então, já temos aí dois sentidos, né? Aquele literal, aquele histórico, que é importante, mas é insuficiente para entender as passagens mais difíceis, que para Orígenes deveriam ser alegorizadas, e aí a gente tem um sentido psíquico ou moral. E aí vem o sentido que ele dava mais ênfase, né? O sentido espiritual, que seria o alegórico. Este era o nível mais elevado e crucial para Orígenes, né? Então, esse aí era o nível mais alto aí que se podia chegar na questão exegética. Então, detalhes, personagens e eventos do texto são interpretados como símbolos ou tipos de realidades espirituais, doutrinas teológicas ou verdades místicas. Então, ele poderia transformar aquele texto lá em que a gente viu no começo, que Abraão ficou de pé numa árvore, em algo bem profundo, espiritual e relevante, né? Então, alguns autores vão dizer que ele, na realidade, ele entende esses níveis como três perspectivas diferentes de entender as Escrituras. Não seriam métodos, mas seriam níveis diferentes de entender as Escrituras. Seria o nível histórico, moral e místico, né? Já outros, pode passar, já outros estudiosos de Orígenes vão dizer que não são métodos, mas são classes de ouvintes. Então, quando se ouve as Escrituras, tem aqueles que ficam no nível mais raso, que são os simples, tem aqueles os mais avançados, então, e, por fim, teriam aqueles, né, que se afadigam rumo à perfeição, os maduros, né, teleioi, né, teleioi, no grego. E aí vão dizer também que, bem como três níveis diferentes de crescimento, não só, né, três classes de ouvintes, mas como três níveis diferentes de crescimento no entendimento pessoal da palavra de Deus. Seria um progresso da alma do estudante. Só que aí ele também não vai definir como é que se sai de um nível mais simples para esse nível aí, hiper, mega, master de entendimento, né? E vem uma crítica nesse sentido, quando se entende dessa forma, como se fosse estágios ali de crescimento no entendimento, seria de que Orígenes não vai nos fornecer uma hermenêutica, né, um modelo de exegética do texto, mas sim uma hermenêutica pedagógica da alma. Não seria um método para se entender o texto, interpretar o texto, mas seria um método para interpretar o crescimento da alma. Seria dizer, essa alma aqui está mais elevada no conhecimento das Escrituras, essa está menos. Então não seria um método hermenêutico, né? Não teria como foi citado, aquela receita para se interpretar um texto, mas seria uma receita para se entender onde cada pessoa está em seu crescimento no entendimento das Escrituras. A crítica é essa. E aí, por fim, a conclusão que o livro vai nos trazer é a seguinte, que o alvo da exegese de Orígenes é, de fato, a formação espiritual. Então, ele estuda para se formar primeiramente espiritual e formar os seus ouvintes, né, nesse crescimento espiritual. O intérprete da Bíblia procura entender o texto, mas esta tarefa de interpretação não pode acontecer em um vácuo existencial. Enquanto esse intérprete lê o texto e trabalha, labuta para entender seu significado e aplicação, o texto tem sua própria obra a cumprir em moldar
o caráter do exegeta. Então, quanto mais ele conhece, quanto mais ele trabalha naquilo, quanto mais ele busca conhecer, mais ele também é transformado pelo texto. Ele vai crescer espiritualmente. E, de fato, é verdade, né? Então, não tem como você se debruçar, você estudar, você ler a Bíblia e, claro, se você tiver a sua visão espiritual, né? Se você não tiver cego espiritualmente, se você de fato for salvo, for regenerado, você vai lendo ali, você vai sendo transformado por aquilo. Tem gente que lê, não compreende nada ou não muda nada. Esses aí não foram nascidos de novo, né? Mas aqueles que foram nascidos de novo, eles são impactados, são transformados pelas Escrituras, né? Então, por fim, de fato, qualquer um que gasta tempo interagindo seriamente com o enorme corpus exegético e homilético de Orígenes, de profunda maturidade espiritual, resultado de sua imersão nas Escrituras. Quer concorde, quer não, com os métodos e os detalhes da interpretação exegética dele, do egípcio, né? Então, de fato, realmente, ele se mostra um homem que buscava um crescimento espiritual, que buscava um conhecimento não só intelectual, mas para a vida também, né? Então, ele, na primeira ele tinha de se manter fiel à palavra, de buscar esse conhecimento para a vida, a ponto até mesmo dele estar disposto a, se fosse necessário, morrer, como assim ele o fez, né? Então, ele foi lá torturado até quase morrer, e mesmo assim ele não negou a fé. Então ele buscava esse conhecimento, esse crescimento espiritual e queria que seus ouvintes, queria que seus alunos, eles chegassem a esse grau de conhecimento também e de crescimento espiritual. Gente, dúvidas? Pode passar o próximo slide. Ok, dúvidas? O senhor quer usar o microfone? Um método que Orígenes utilizou, um método alegórico, né? Ele foi rejeitado pela Reforma Protestante. Justamente porque há pouco freio de como você deve interpretar corretamente a Bíblia. Por exemplo, você chega na passagem lá de Abraão, debaixo de um pé da árvore, né? Se você defende um método alegórico, fica difícil você saber, certo, eu defendo um sentido espiritual desse texto. Então, o presbítero Adilson, quando está lendo o texto, ele dá um sentido espiritual sobre esse texto, e eu dou outro que não tem nada a ver com o que ele disse. E o outro dá outro que não tem nada a ver com o que nem eu disse, ou como eu interpretei, nem como presbítero. Então fica meio que sem freio. Claro que não totalmente sem freio, porque ele acredita na regra de fé. Claro que não fica completamente sem freio, porque ele tem a regra de fé, né? Por exemplo, isso. Porque a ideia da regra de fé, por exemplo, eu acredito que a regra de fé ensina a doutrina da Trindade. Então você não pode ler um texto espiritual que contraria a doutrina da Trindade. Então tem um certo freio, mas você deixa de alguma maneira o texto ao sabor do intérprete. Ah, foi o Espírito Santo que falou comigo. Certo? Não, o Espírito Santo falou isso contigo, comigo ele falou uma coisa completamente diferente. Ah, mas o Espírito Santo ele fala de várias formas. Ou seja, você não tem um significado no texto. O texto começa a ter vários significados, do qual você não sabe qual é o verdadeiro. Porque muitas vezes o texto vai se contradizer. Então, isso é muitas vezes o que faz os pentecostais hoje em dia. Não, Deus falou comigo aqui nesse texto. Eu disse, irmão, mas esse texto não está falando isso não, mas o Espírito Santo falou comigo. Justamente a interpretação de Orígenes, né? Principalmente nas igrejas neopentecostais. Você vê lá uma pessoa lá em Isaías sendo, Ezequias, o rei Ezequias, sendo curado com uma folha de figos. Aí eles vão lá e pegam uma folha de figos hoje para curar as pessoas. Então você dá uma interpretação espiritual ao texto que fica mais que, assim, vulnerável a qualquer tipo de pastor que queira utilizar o texto e dizer que Deus está falando comigo para levar você ao erro, ao engano. Então os reformadores rejeitaram fortemente essa interpretação alegórica que foi defendida ao longo da história da igreja pela Igreja Católica Romana, posteriormente, né? Eles defenderam a quadriga, né? São 4 sentidos, daí eles aprofundam aí a questão de Orígenes, mas ele tinha esse sentido espiritual das Escrituras. Um outro é os textos que ele utiliza para falar sobre... Uma outra coisa é o texto que ele utiliza
para dizer que a Bíblia defende uma interpretação alegórica. Muitos ali não é nem alegoria, tecnicamente falando, né? Ele, por exemplo, usa a questão de Mateus, dizendo, se teu olho te faz tropeçar, aquilo não é uma alegoria. Aquilo é uma metáfora. Isso. Então, para se interpretar literalmente aquele texto, você tem que entender literalmente que aquilo é uma metáfora. Ele acha que, quando você lê aquele texto ali, se você lê literalmente, é você não entender a metáfora. Não é. Ler aquele texto literalmente é entender que aquilo é uma metáfora. Então, ele utiliza uma metáfora para dizer, aqui, tá vendo? Que a gente não pode interpretar literalmente. Logo, a gente tem que entender o significado espiritual que o Espírito Santo leva a gente. Então, parece que o Espírito Santo não fala por meio das palavras que estão ali. É uma palavra que está por trás, oculta, escondida, que só quando você está lendo e o Espírito Santo vai lhe revelando. Qual o problema disso? Você fica, certo, o Espírito Santo revelou isso aqui a esse aqui a esse. Ele diz que é um Espírito, né? Mas... Isso. E um outro texto, que é o de Gálatas, que ele cita Agar, a passagem ali é o seguinte, fala de duas personagens históricas, né? Agar e Sara, né? Exato. E realmente aquilo ali talvez seja a única passagem alegórica que tenha na Bíblia. Isso é uma alegoria. Certo. Qual, assim, uma possível interpretação desse texto? Que Paulo não está se utilizando da interpretação alegórica. Paulo está se utilizando da interpretação dos alegóricos da época, dizendo, vocês não interpretam alegoricamente, eu vou mostrar para vocês, utilizando a interpretação alegórica de vocês, o como vocês estão errados. Não é que ele adote. É que, nesse caso, ele usa o que os outros têm usado para contrariar a interpretação deles. Então, ele não está ali validando a interpretação alegórica. Ele está dizendo, se eu for utilizar a interpretação alegórica, veja como vocês ficam errados. Exato. Então, assim, é perigoso. A interpretação de Orígenes é extremamente perigosa. O sentido que o autor, ao comentar sobre Orígenes, diz é proveitoso. Qual o intuito de Orígenes? É tentar sempre mostrar que a Bíblia tem algo a nos ensinar. Além do texto. Aí já não é bíblico. Dizer que há algo além do texto escrito para você se beneficiar. Mas a ideia de que todo texto tem alguma coisa para nos ensinar é verdade. Abraão debaixo da árvore. Claro, você pegar o versículo isolado, você não vai aprender nada. Só que a Bíblia não é um compêndio de textos e versículos isolados. A Bíblia é uma narrativa histórica. Então, se você vai se beneficiar com o texto bíblico, você não vai abrir a Bíblia. Eita, Deus quer falar comigo. Abraão estava debaixo da árvore. Aí você vai tentar entender o texto todo para se beneficiar, e não aquele versículo bíblico. É o que muitas vezes as pessoas fazem, né? Deus não está me ensinando nada. Lê o texto todo, meu filho, que ele vai lhe ensinar. Então, realmente, se você pegar versículos isolados da Bíblia, fica difícil você extrair uma lição. Mas, como Paulo vai dizer, todo o texto bíblico, ele cita isso, né? Foi dado para o nosso ensino e para a nossa instrução. Então, é perigoso você utilizar essa interpretação alegórica de Orígenes para você tirar seu conhecimento da palavra de Deus. Como eu disse, fica sem freio. O presbítero Adilson interpretou, disse isso aqui. Vem no outro domingo eu pregar e digo algo completamente diferente. Digo, mas o Espírito Santo me falou de outra forma. Então assim, se você não tem um significado estático do texto, um significado fixo, fica difícil saber quem é que está certo e quem é que está errado. Ou será que todo mundo está certo, ainda que um fale uma coisa contrária ao outro? Então esse significado espiritual de Orígenes foi danoso ao longo da história da igreja, né? Adotado por grandes homens de Deus, né? Agostinho adotou esse método, né? Ao utilizar a parábola do bom samaritano. Ele vai falar que o hospital era o Espírito Santo que recebe a igreja. Veja, nada a ver. Então, assim, ele vai dando significados que não tem base no próprio texto bíblico. Pois bem, gente, mais alguma colocação? Então, chegamos ao fim do capítulo 4, mas não saiam, assim como no cinema, a gente tem o pós-crédito. Então, por favor, críticas ao método alegórico. Muito dessas críticas aí o pastor Elton já nos adiantou aí, já colocou, né? Então, essa questão aí da subjetividade, então fica muito ao critério do intérprete, né?
Então, essa subjetividade. Mas a gente vai ver algumas críticas. Primeiramente, essa subjetividade. Essa é a primeira que eu coloquei? Volta para ver? Isso, é a primeira. Então, vamos lá. Pode levar a interpretações altamente subjetivas e arbitrárias, né? Distanciando-se do significado original pretendido pelo autor inspirado. Então, quando a gente tem um método mais objetivo, aquele método que está por fora, né? Tem lá, como o pastor colocou aqui, a receita de bolo. Então, quando eu pego lá, eu tenho que usar o método histórico-gramatical, que é o método adotado pós-reforma. Então, diz o quê? Diz que eu tenho que olhar o texto, o contexto, que eu tenho que olhar aquilo que o autor queria dizer, a gramática, eu tenho que levar em consideração a metáfora, então eu tenho que levar em consideração um monte de coisa para poder interpretar aquele texto. Então, não fica a meu critério, eu tenho que seguir algumas regras. Isso faz com que se tenha uma interpretação mais objetiva. Então, não vai, ainda que eu pregue. Você pode ter sentido aí que um pastor pegou aquele texto e falou de uma coisa, o outro pastor pregou o mesmo texto e falou de outra coisa. Faz sentido isso? Faz. Ele vai pegar ali o princípio, o que o texto está querendo dizer, o ensinamento, o que o autor queria passar, e ele pode contextualizar de formas diferentes para os nossos dias. Então, o princípio é universal. Então, pegando o princípio, a gente pode contextualizar para os nossos dias. A aplicação também pode ser diferente. Então, eu posso aplicar aquele texto, pegando aquele princípio, para uma realidade ou para outra realidade diferente. Mas, assim, o princípio vai ser mantido. Aquilo que o autor quis passar, aquilo que o Espírito Santo, em última instância, né, por meio do autor quis passar, vai ser universal, vai prevalecer. É aquilo que eu tenho que trazer. Então, quando eu pego assim de forma objetiva, quando eu tenho que traçar alguns pontinhos aqui para se chegar àquela interpretação, dificilmente eu vou fugir dessa interpretação. Dificilmente eu vou fugir daquilo que o autor queria dizer. Mas quando eu torno isso subjetivo, ou seja, eu deixo ao meu critério, é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho e não tem nada externo para me orientar, eu vou interpretar um texto. Como é que eu vou interpretar isso aqui? Da forma que me der na cabeça. Então, vamos lá. Aí vou lá e interpreto da forma que me deu na cabeça. Isso aí vai... Acabou-se. Então, essa subjetividade aí atrapalha e muito, né? Então, aí vai trazer, como a gente viu a crítica de Tertuliano, então vai nos trazer várias heresias, inclusive. Então, vai essa subjetividade, essa falta de critérios externos e específicos pode nos levar a esse exagero, né? na subjetividade. Desvalorização do literal histórico. Então, uma das críticas, né, a esse método que perdurou tanto tempo aí, né, é essa desvalorização do literal histórico, né, risco de desvalorizar a historicidade dos eventos bíblicos, que a Bíblia também é um livro histórico e tem importância como livro histórico. Então, a gente vai vendo a revelação de Deus ao longo dos anos, né? Então, ali, ó, a gente vai vendo Deus se revelando ao longo dos anos, então tem essa importância. E a gente vai ver até mesmo a forma que Deus vai se revelando também, né, ao longo dos anos. Né? Então, o risco de desvalorizar a historicidade dos eventos bíblicos e a centralidade da obra redentora de Cristo na história. Esse risco, então, foi apontado também. A teologia reformada, né, vai enfatizar a importância da revelação de Deus em eventos históricos e concretos. Mas isso só vai acontecer a partir lá do século XVI. Né? Até então, um método predominante, embora Orígenes não desvaloriza, ele até diz que tem sua importância, tal, mas ele enfatiza o método alegórico. Né? Pode pular. E aí, uma outra crítica, né? Distanciamento da intenção autoral. É uma crítica forte também. Como a gente disse, quando se trata o texto de forma subjetiva, a meu critério, aquilo que eu acho que o Espírito Santo me revelou, e não tenho alguns critérios objetivos para que eu possa conduzir minha interpretação. Então, a gente viu lá alguns métodos, né, na aula passada. Então, eu falei de um princípio hermenêutico básico, que a própria Escritura interpreta a Escritura. Então, é um método pós-reforma. Né? Então, esse método, quando não tem um método tal como esse, né, um guia, uma baliza, uma regra, então eu posso interpretar de forma objetiva. E essa interpretação objetiva do texto, subjetiva do texto, pode criar um distanciamento daquilo que o autor bíblico queria dizer. Isso não é mais uma exegese, é uma exegese, né? Então eu não estou extraindo o significado do texto, eu estou colocando significado no texto.
Então eu estou fazendo o contrário daquilo que eu deveria fazer. Isso aí eu posso me distanciar daquilo que o autor bíblico queria passar. Então, quando eu vou fazer a interpretação do texto, eu tenho que levar em consideração o que é que o autor queria dizer para aquelas pessoas daquela época. Então, entra todo o contexto histórico, entra a gramática, né, as questões de metáfora, então, os tipos literários. Então, ali a gente vai ter poesia, a gente vai ter história, a gente vai ter um monte de contextos ali diferentes que tem que ser levado em consideração. Então, tudo isso aí pode fazer com que nós nos afastemos do significado que o autor queria passar. Então, essas eram as críticas que se fazia a esse método, né, alegórico. Esse é o perigo do método alegórico. Então, durante muitos anos, a igreja, né, ela foi basicamente ensinada através desse método. Então, tinha ali o seu lado nocivo por causa disso. Ele não foi abolido de vez, mas o lema, né, da Reforma Protestante, só as Escrituras, vai nos trazer um novo método. Pode passar. Apesar dessas críticas, o método alegórico exerceu uma influência enorme, né, monumental na exegese cristã por muitos séculos, especialmente no Oriente e na Idade Média Ocidental. Ele moldou a forma como muitos pais da igreja, né, liam e entendiam as Escrituras, buscando nelas as riquezas da verdade divina e a aplicação prática para a vida cristã. Eles tinham uma intenção boa, né, mas a forma então deixava a desejar. Né? Somente com a Reforma Protestante, com seu lema, né, somente as Escrituras, né, só Escritura, e seu forte foco na gramática histórica, buscou-se reequilibrar essa abordagem, priorizando o sentido literal e contextual do texto. Então, todas essas críticas aí foram levadas em consideração no período da Reforma, e quando se pensa lá somente as Escrituras, então, agora põe em evidência esse método histórico-gramatical, né? Gramatical histórico, né? Que vai levar em consideração vários fatores e evita que fique simplesmente a gosto do intérprete o sentido daquele texto. Então, ele vai ter que seguir várias regras, vários padrões, para se chegar a algo objetivo ali, a um entendimento preciso das Escrituras. Então, vai acabar com aquela coisa que havia sido dito aqui pelo pastor, né, de que um pode interpretar de uma forma, outro pode interpretar de outra forma. O que vai acontecer é que um pode captar o sentido ali, o outro vai captar o mesmo sentido, aquilo que o autor quis passar, e aplicar para momentos históricos diferentes. Então, contextualizar para momentos diferentes. A verdade bíblica ela é eterna e ela vai ser aplicada de forma histórica, né, para cada momento da história. Não só foi com a Reforma Protestante que veio essa questão do método histórico, né? Você saber que existe um sentido fixo no texto e não um sentido que fica ao gosto do autor, do leitor. A escola de Antioquia, a Reforma Protestante de alguma maneira, e já é da época de Orígenes, né? Um pouco contemporâneo de Orígenes. Então, na época de Orígenes, existia uma escola que interpretava de modo alegórico, e existia a escola de Antioquia, que é, por assim dizer, grosseiramente falando, uma precursora da Reforma Protestante, porque eles entendiam que o método alegórico é errado e o método certo de se fazer a exegese é uma exegese literal, né? Então, Teodoro de Mopsuesta, ele defendeu isso ferrenhamente. Então, de alguma maneira, a Reforma Protestante foi o resgatar dessa interpretação da escola de Antioquia, que era concorrente com a escola de Alexandria, né? Como Agostinho adotou a interpretação alegórica, e ele foi o teólogo mais importante até a Reforma Protestante, junto com Tomás de Aquino, aí logo ele influenciou muita gente com essa ideia, né? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? A gente tinha falado sobre isso no domingo passado, não foi, pastor? Então, existe ali, o pastor falou... O senhor quer responder essa, pastor? As passagens bíblicas que podem ser respondidas, que podem ser interpretadas de forma alegórica. A Bíblia não dá base para isso. A gente vai pegar parábolas, por exemplo, a gente falou sobre a questão da semente e do solo. O coração é o solo, a semente é a palavra. Eu já vi uma pessoa interpretando que a semente é você.
Aí a pessoa diz, não, a semente é você, o solo é o lugar onde você está. Se você não está brotando e crescendo naquele solo, o problema é do solo. Você tem que ir para outro solo. Veja, esse tipo de interpretação é uma alegoria. Você está interpretando ao seu bel prazer, de acordo com o que você quer extrair do texto. Mas o Jesus Cristo mesmo, ele interpreta, ele fala e depois ele mesmo interpreta, dizendo que não tem mais para onde você fugir. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o principal chave hermenêutica, né? É que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia diz o que ela quer dizer naquele outro texto. Agora, por exemplo, existem, por exemplo, a gente falou aqui sobre lá em Apocalipse, no capítulo o 20, né? Que o dragão, a grande serpente, foi amarrada pelo anjo com correntes. A gente sabe que não existe uma corrente espiritual, né? A gente sabe que essa prisão não é literal. Não é literal. É algo subjetivo. A gente entende que o dragão foi preso. Então, se isso é alegorizar, Elton? Não, é só você entender que o texto ali não é literal. Porque por exemplo, um dia discursa para outro dia. É uma linguagem do Salmo, que é um texto, o quê? Um texto poético. Na poesia você pode, né, fazer conjecturas assim, né? Um sol e a lua, um dia discursa para outro dia. Então, não é literal, porque a linguagem é poética. Mas você pegar por causa disso, dessas linguagens apocalíptica, poética, que leva essas alegorias aí, e alegorizar textos que são históricos, textos que são ali teológicos, até esse texto aí eu falei também do Monte Gerizim, ali eu achava que Paulo estava alegorizando ali. Mas como alguém inspirado por Deus, foi um único momento. Aí você também não pode pegar um momento bíblico que houve uma alegoria, que ele quis fazer uma comparação. O que eu entendo? Ele quis pegar uma comparação para ensinar aos judeus algo. E aí ele alegorizou, né? Para ensinar algo. Então, mas de forma geral, a Bíblia ela é gramático, histórica, literal. A não ser em textos que são apocalípticos ou de como sabedoria ou poesia, né? Os textos poéticos. Para terminar, vai terminar ou tem mais ainda? Por que isso é tão importante? Quando você for ler a Bíblia, como é que você está lendo a Bíblia? Preste atenção, né? Você tem que ler qual o sentido do autor. Não coloque palavras na boca de outra pessoa, né? A pessoa está dizendo assim, isso aqui é azul. Será que ele está dizendo que é azul mesmo? Ou ele está querendo dizer que... Não, se eu estou dizendo que é azul, é azul. Eu não estou querendo dizer que é outra coisa, é azul. Está parecendo mais o depoimento do Mauro Cid, né? Que ele dizia uma coisa, não, você não está querendo dizer isso não. Está botando palavras na boca do cara. Não ponha palavras na boca do autor bíblico. O que o autor bíblico está dizendo, ele está dizendo ali, ponto final, né? Então, que a gente possa entender de forma literal, na sua leitura. Quando você for fazer um estudo bíblico, as irmãs da SAF, né? No grupo lá dos homens, ou então no culto nas casas. Veja que como o presbítero Pedro vai dar um estudo na próxima... Quando é que vai ser a próxima? Aonde é que vai ser? Na casa de Cris. Quem é que vai dar o estudo lá? Pronto, ou você ou Carlos, você vai preparar um texto bíblico. Quando ele for pegar aquele texto bíblico, ele tem que ir para um texto bíblico, né, para receber aquela palavra conforme aquela palavra está falando. Ele vai estudar, poxa, Jesus falou essa parábola. Qual era o objetivo de Jesus? Como foi que surgiu
aquela discussão para Jesus falar essa parábola. Então, você vai pegar o contexto para você entender corretamente. Você vai procurar outros autores que possam lhe explicar aquilo ali, se você não entendeu. Mas você vai estar preocupado para não falar algo que a Bíblia não diga. Quando você for ler a Bíblia, você vai estar procurando ler a Bíblia, buscando realmente que o Espírito Santo de Deus queria falar para aquelas pessoas daquele dia, porque sempre tem isso, irmãos. Deus estava falando algo para aquelas pessoas que estavam recebendo a carta. Não esqueçam que eram aquelas pessoas, são as pessoas originais, para receber aquela informação. A gente não pode esquecer isso nunca. A gente estudou Apocalipse e a gente falava direto. Era um contexto de perseguição, era um contexto de pessoas querendo se amoldar ao governo romano, era um contexto de pessoas apostatando da fé. Então, quando você lembra sempre do contexto, das pessoas que estavam recebendo, você vai estar mais próximo do sentido original do texto. Agora, é claro, Apocalipse fala para aquelas pessoas e fala para as pessoas do futuro também. Então, mas eu sempre lembro disso. O que aquelas pessoas estavam entendendo com aquele texto? E essas chaves aí, esses princípios vão nortear a sua forma de interpretação no seu estudo devocional. E seu estudo devocional vai ser muito mais rico e proveitoso, porque você vai estar na dependência do Espírito Santo para entender o texto, e você não vai ficar conjecturando, será que Jesus estava querendo dizer isso? Ou será? Não, irmãos, é mais simples. Um bom comentário bíblico também ajuda bastante. E quando você for dar um estudo, você também não vai estar falando nenhuma água, nenhuma viagem, nenhuma fumaça. Amém? Louvado seja. É muito importante mesmo esses estudos. E como eu estava falando, a gente estudando os pais da igreja, a gente está estudando história, teologia, filosofia, aprendendo sobre escolas. Eu não lembrava mais da escola de Antioquia. Eu não lembrava mais da escola. Aí lembrei, eita rapaz, da escola de Antioquia. E a gente vai então resgatando e conhecendo sobre história, sobre também filosofia. E tem sido muito enriquecedor esses estudos, tá certo? O próximo, acho que é Basílio, né? Se não me engano, acho que é Basílio de Cesareia. Vai ser uma bênção. São dois, né? É. Isso. Então, na semana que vem, uma parte da igreja vai estar em Araripina, mas vai ter escola dominical normal para as crianças, para os adultos, tá certo? E o culto à noite normal também não vai ter nenhuma diferença. Tá bom, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esses estudos tão ricos que o Senhor tem nos dado. Como estamos crescendo, Senhor Deus, como estamos aprendendo sobre a vida desses homens, do que eles estudaram, os seus erros também, a gente aprende com o erro dos outros, Senhor Deus. Pai, que o Senhor nos ajude a aprender cada vez mais e praticar em nossas vidas. Que a nossa vida devocional, Deus, que a forma como nós interpretamos possa estar alinhada com o que o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente. Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, em cada dia, nosso coração deseje extrair da palavra de Deus o conhecimento verdadeiro do que o Senhor quer para a gente. Que isso possa transformar a nossa vida. Que nosso coração possa ser moldado e quebrantado pela fiel palavra, a Escritura que é fiel para nós. Que possamos amar isso. Possamos desejar isso, esse leite genuíno, que é capaz de nos fortalecer e nos salvar. Isso tudo, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor nos leve para casa em paz. E mais tarde possamos voltar com corações alegres para Te adorar. Em nome de Jesus. Amém.